Olá, gente. Estamos reunidos em mais uma semana aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, hoje introduzindo um novo capítulo de número 5 chamado Entregue a Deus, né? Vamos dar início. São muitos os corações que experimentam sofrimentos e que não dispõem das mesmas resistências que tu, interrogando-se como consegues avançar sem detença, apesar das rudes pelejas que trava. Fico pensando, né, Edivaldo, que foi quem psicografou o livro, o quanto Joana muitas vezes também, de algum modo, conversava com ele, sobre ele, com as suas dores, né? E realmente, para mim, é, Divaldo é como esse pequeno mestre que a gente fala, né? Que é aquele que dá batalha, que apesar das rudes pelejas, que apesar dos desafios, dos conflitos diários, estava ali travando a sua batalha imensa, né? Contra todas essas dificuldades. E não é só Divaldo, né? Tantas outras pessoas que nos servem realmente de exemplo. Quando a gente passa por alguma dor, né, alguém mais próximo da sua digna batalha, a gente olha e fala: caramba, né? E ver essas almas travando lindamente essa batalha, apesar de todas as dores, né? Lindamente que eu digo é de forma fiel a si mesmo, de forma digna, sem vitimismo, sabendo que, passado aquela experiência, se a gente souber extrair essa essência bonita da dor, sairemos maiores, né? Então, ver essas pessoas travando as suas batalhas, as vencendo, conquistando um pouquinho mais de si mesmo, desse domínio interior, é tão belo, porque quando a gente passa pelas nossas dores, que eles nos sirvam de exemplos e que a gente também, no grau que está, também tenha a responsabilidade de algum modo também ser fiel a nós mesmos e travar as batalhas necessárias para também servir de exemplo nesses momentos difíceis, sabe? Porque muitas vezes a gente pode ser alicerce, pode ser base de pessoas que sequer a gente imagina, e sim, nós não somos grandes, mas mesmo no patamar evolutivo que a gente está, a gente pode ser bom e útil, ainda que seja na dor. Isso também é belo, sabe? Eles se consideram fracos, impelidos à desistência da luta, logo se apresentam os dissabores, o cansaço, a rotina de sofrimento, as insinuações do mal. Então é verdade, quando, de algum modo, quando a gente resiste, quando a gente suporta as nossas intempéries, né, esses tantos outros exemplos infinitamente maiores do que nós, é como se a gente também desse um recado à humanidade de que vamos juntos, a gente dá conta, a gente pode mais, a gente pode se superar, a gente pode resistir em tempos difíceis, né? Ainda que hajam dias um pouco mais ruins, mas sim, podemos todos ser exemplos uns para os outros, ser suporte, né? Gostariam talvez de seguir adiante com o entusiasmo que te caracteriza. No entanto, gastam muito tempo na queixa e no ressentimento contra as circunstâncias mais difíceis ou as pessoas mais intransigentes ou mais perversas que se comprazem em afligir os demais. Então, tem duas coisas aqui interessantes, né? Se a gente fica na queixa, que é essa lamentação do fato, daquilo que se deu, da circunstância mais desafiadora, né, das finalizações, se a gente fica nessa queixa, nessa lamentação, nessa murmúria, a situação ela não vai ser transformada, em geral, e é interessante perceber isso, quanto mais a gente fala sobre a situação ruim, né, mais isso contamina o nosso interior e também o exterior. Não sei se vocês percebem, mas esse ambiente de reclamação, né, ele fica mesmo impregnado de algo diferente. É como se, depois de falar de assuntos mais pesados, é como se a gente sentisse, nossa, mas nem deveria ter dito isso. Às vezes é um ferimento pequeno que agora dizendo parece algo tão maior, né? Então, ou ficam na queixa ou no ressentimento. E também tem isso, né? Às vezes a gente se paralisa nas nossas dores. Então, ao invés de enfrentar isso, suportar, né, e seguir adiante, muitas vezes fica ali ancorado naquela situação. E isso é muito interessante, né? Quando a gente não perdoa,
as pessoas e situações que nos fizeram mal, que nos feriram, que nos causaram de algum modo algum dano, é como se a gente ancorasse a nossa vida àquela situação, àquela pessoa, e então paralisasse a nossa jornada. Olha que interessante isso também. Então, além de ressentir, e Emmanuel ele tem uma frase muito bela no livro Pensamento e Vida, quando ele fala das enfermidades. Ele fala que essas grandes emoções intensas, né, que é de uma frustração, de uma raiva, de uma tristeza muito grande, de decepções, são como marteladas no nosso corpo físico, né? E esse ressentir é o quê? É o constantemente, de forma consciente ou não, ao vivenciar de novo aquela situação, aquele momento decisivo, né? Aquele momento de maior dor, é como se constantemente eu estivesse me ferindo, ferindo o meu corpo. E não é só o físico, né? O mental completamente contaminado, as emoções nos desregulando por inteiro. E a gente fica pensando, por que que a gente se permite reviver essas dores? Por que não seguir em frente? Por que não, né? E o que que é ancorar na situação, né? Quando eu ancoro, eu paraliso. E eu não sei se vocês já perceberam quando a âncora cai em algum lugar ou é jogada em algum lugar, ela paralisa, né, aquele barco, aquele navio, enfim. Ou então, se não paralisa, faz com que ele fique andando em círculos. E o que é, né, a nossa vida quando a gente não perdoa e fica nesse ressentimento, é revivendo essas dores e essas situações por muito, muito tempo, não sai do lugar. E aí por que fazemos isso conosco, né? Já sofremos as dores, as perdas, as dificuldades, e aí a gente se permite, porque é uma permissão, muitas vezes ainda que inconsciente da nossa parte, por que que a gente se permite ressentir, né? Toda essa situação. Por isso, desfalecem com rapidez, acostumam-se à planície do conformismo, com o já conseguido, perdidos na neblina da ignorância, aguardam uma existência de facilidades, de acomodação, de prazer. Então, muitas vezes a gente tem essas ilusões, assim, de que a vida ela vai ser uma jornada sem altos e baixos, uma jornada em que a paz e a felicidade vão ser uma constante, né? E várias tradições falam sobre isso, de que a vida é impermanência, de que por conta da nossa própria necessidade de experiência, a gente vai passar por ciclos de alto e de baixo. Né? Então, só essa concepção mais ilusória de que a vida vai ser prazer, felicidade, facilidade constante, é uma ilusão que muitas vezes a gente quer cultivar para não travar os embates e fazer as mudanças necessárias, né? Porque, como se diz, os aprendizados que eu faço em um ciclo de alta são muito diferentes dos ciclos de baixa, e ambos importantes. Emmanuel também fala, agora eu me esqueci do nome da lição, mas ele fala que são raras as pessoas que passam com dignidade e e com a devida honradez pelos períodos de alta ou de baixa, né? Então, muitas vezes, se os recursos físicos ou mesmo monetários são mais abundantes e depois escasseiam, essa pessoa realmente não consegue passar por esses ciclos da mesma forma, né? Às vezes, se está ali rodeada de afetos e depois jamais na solidão, também não consegue ele muitas vezes se manter. Quando o ideal seria isso, deixa eu experienciar também esse ciclo que por mais que seja algo que eu não gostaria conscientemente de viver, foi um convite da vida e há aprendizados bonitos a serem feitos aqui, né? E também isso é muito interessante, né? Quando muitas vezes a vida, né, nos retira as nossas bases, sejam em forma de dinheiro, de trabalho, de afeto, né, de tantas outras coisas que muitas vezes eram pernas da cadeira na qual a gente se equilibrava, quando a vida tira algumas dessas pernas, ou quando o outro conscientemente decide fazer essa partida, a gente também deveria ver como o que que eu posso aprender com isso. E claro, né, olhar a nossa responsabilidade, aprender com isso, mas sobretudo talvez falar, já que aconteceu. Já que tudo se deu, já que essas bases elas ruíram, como é que eu posso construir bases mais sólidas? Quem é essa pessoa que eu quero ser a partir de agora? Qual nova versão é essa que vai conseguir manter de forma mais firme, com valores mais eternos, essas pernas dessa cadeira, né? Essa fortaleza interior?
né? Então, muitas vezes nos ruem essas bases elas são arruinadas, né, pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias, mas aí cabe a nós essa autorresponsabilidade de falar, tudo bem, não está no meu controle, não era algo que eu gostaria, eu lutei muito para que isso não acontecesse, mas em acontecendo, como é que isso pode se tornar algo produtivo? E algo que no futuro vai me trazer muitos bens, né? Não deixa de ser uma semeadura. E é bonito perceber isso, sabe? De que isso de entregar a Deus olha, se eu souber aprender com todas essas situações, eu sei que muitos bens vão me advir, né? Virão, mesmo disso que eu considero momentaneamente um mal, uma perda, algo ruim, né? Preferem não acreditar na imperiosa necessidade de crescimento para Deus e para a vida, aceitando o marasmo ou a ostentação como recursos únicos para o transcurso da existência física. Então, muitas vezes a gente vai para esses dois extremos, né? Ou a gente vai para esse, né, como resposta a essas dificuldades da vida, ou a gente vai para essas fugas espetaculares, que são um extremo ali de ostentação, né, de querer fugir da realidade, da circunstância mais difícil, ou então a gente vai para esse marasmo, que é para esse desânimo, então eu fico na inação, então eu não faço absolutamente nada, então eu paraliso a minha jornada, o meu desenvolvimento espiritual, moral. E como se diz, nenhum dos extremos é bom, né? É o equilíbrio, é não fugir, mas também é fazer esse enfrentamento sem fuga e de uma forma muitas vezes constante, persistente, mesmo sabendo que há dias sim em que o desânimo vai aparecer, que há dias sim em que a tristeza virá com um pouco mais assim de intensidade, mas como se diz, tudo também vai passar, né? Toda vez, quando são convocadas a mudanças que se tornam inadiáveis no processo de evolução, entremunham-se, reagem, lamentam-se, acreditam-se infelizes, supondo que as demais pessoas vivem em regime de exceção, desconhecendo os suores e as lágrimas dos testemunhos impostos pelo crescimento intelecto-moral. A gente fala muito desse conceito de resistência, que é, olha, acredite se quiser, todas as pessoas estão passando em algum grau, né, por essas resistências. Cada pessoa que tenta evoluir, que tenta sair de um patamar e ir para outro, ela vai ter que lidar com as coisas, né, se tornando momentaneamente mais difíceis. Até porque, em geral, essas novas fases requerem de nós uma nova versão, que como a gente não soube travar a batalha anteriormente, a gente ainda é como uma criança nesses pontos, né? Então é pensar assim, nesses momentos eu estou fazendo novos aprendizados, eu estou construindo novas bases, eu estou construindo novas habilidades que até então muitas vezes eu não tinha, ou tinha de uma forma muito débil, né? De uma forma ainda muito assim precária. Então é também ter essa perseverança, né? De saber, não, muitas vezes eu não vou colher esse fruto de uma forma assim rápida, mas há de colher, né? Esperando, me mantendo ali, construindo, haverá de acontecer, né? O rio volumoso cava o próprio leito por onde se movimenta na direção do mar. E é verdade, né? É saber que todo o rio corre em direção ao mar e que é ele próprio que vai cavando com seu próprio movimento, ou seja, em ação, esse caminho para encontrar esse mar, né? Bonito. Desfiladeiro é resultado das águas e dos ventos que o sulcaram através dos milênios, dando-lhe formas especiais e impressionantes. Tudo quanto existe no mundo é resultado do operoso trabalho dos mecanismos da vida. A gente pode falar muito dessa comparação também do diamante, né? Um diamante bruto para revelar toda a sua beleza, né? Toda a sua grandiosidade, aquilo que é de melhor. Quantas marteladas não precisa passar nessa forja da vida para se transformar então em um diamante lapidado pela vida, né? Um mármore também, para muitas vezes virar as esculturas belíssimas que a gente vê. Quanto desse cinzel de algum modo não machuca essa substância, esse mármore, para então transformá-lo na sua melhor versão. Então, tudo em movimento, tudo se transformando para dar origem ao seu melhor. Então, também é belo ver Paulo falando, né? Em tudo dai graças. Porque é isso, né? A dor, quando ela é bem vista, quando ela é bem entendida,
Quando a gente sai da nossa autopiedade, do nosso vitimismo e entende, olha, tudo bem, eu não gostaria, mas deixa eu aceitar isso que a vida me traz nesse momento e deixa eu fazer as transformações necessárias, né? E aí, muitas vezes, talvez não no momento que a gente esteja passando, mas passada a experiência, se soubermos crescer, a gente vai olhar para trás e falar, caramba, a dor cumpriu ali o seu papel e me transformou, né? O mesmo também ocorre com o ser humano. A fim de que possa alcançar as estrelas luminíferas, deve transitar pelo vale em sombras, alcançando os patamares mais elevados até atingi-las. Não existem facilidades evolutivas que não sejam resultado de pelejas normais e contínuas. Então, para subir, contemos com a resistência, contemos com um pouco de dor, sim, de sofrimento, porque é isso, há versões nossas que vão ter que ficar pela estrada. Há comportamentos, pensamentos e crenças que, para a gente subir de patamar evolutivo, para a gente se conectar a outras frequências, a gente precisa deixar morrer em nós muitas partes antigas, muitas, né? E todo luto gera, assim, dor, gera, assim, uma certa... um luto mesmo, de muitas vezes querer voltar àquele momento, mas não, né? Que a gente saiba seguir adiante sabendo que outras coisas hão de vir e de nos encontrar também, e que chegaremos lá, se soubermos da nossa batalha, seres humanos melhores, né? Então, muitas vezes, a gente, para subir de patamar, a gente vai precisar mudar as nossas crenças, né? Os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, né? E cada vez mais que a gente faz isso, é um luto também, porque a gente deixa de pertencer a muitos lugares, a muitas pessoas, né? A muitas amizades. E é um luto mesmo entre, muitas vezes, aquilo que. é, ainda é uma tendência em mim, mas aquilo que já não me faz tão bem, né? Então, ficamos muitas vezes nesses dois polos, assim, sem saber muito bem para onde caminhar ou caminhando vacilantes, mas não, outras coisas hão de vir e de nos encontrar, né? Tudo no mundo obedece a uma planificação superior, muito bem delineada, que se apresenta mediante regras de equilíbrio e de justiça, proporcionando a todos as mesmas oportunidades e realizações. Por isso que a reencarnação é metodologia especial para proporcionar o aprendizado e a experiência dos valorosos processos de purificação moral. Reencarnar é bem isso, é a gente se purificar moralmente, é ver as nossas tendências, é ver a forma como a gente enxerga o mundo, os valores que temos dentro de nós, né, os gostos que ainda nos movem, as tendências, e olhar para tudo isso e falar, eu tenho que refinar. Refinar não no sentido de começar a gostar de coisa chique, cara, não, né? Mas é de exatamente nos moldar a um ponto em que os nossos comportamentos, os nossos pensamentos revelem essa grandeza moral que muitas vezes a gente já sabe que existe no mundo, já quer para nós, mas muitas vezes quando chega ali na prática há uma certa incongruência, né? Uma certa incoerência entre aquilo que eu já sei que é bom para mim e aquilo que muitas vezes eu ainda me acomodo, né? Então é pensar que sim, nós estamos na nossa reencarnação nesses processos de purificação moral, de rever bases, de rever valores, né, de rever crenças. Caso fosse diferente, as motivações para o desenvolvimento interior e a conquista da plenitude cederiam lugar a uma tediosa marcha na direção do quase nada. Desse modo, a dor a todos visita, convidando uns a experiências reparadoras do passado, a outros ensejando o crescimento espiritual, a diversos mais abrindo janelas para o infinito, enfim, facultando-lhes o conhecimento da verdade que liberta e do amor que sublima os sentimentos, né? E essas coisas são tão interessantes porque é isso, né? É, quando a dor chega, muitas vezes essa dor reparação de algo que eu causei ali no passado, né, e como consequência dessa lei de ação e reação, muitas vezes eu vivo os reflexos de escolhas atuais ou passadas, né? Vivo as consequências, os reflexos dessas ações menos dignas nessa vida.
Mas também chega o ponto de que muitas vezes são provas da vida que nos aprimoram, que nos burilam, né? Que são momentos de crescimento da nossa alma, se a gente assim permitir. E que é bem nisso que fala, né? Facultando-nos o conhecimento da verdade que liberta e do amor que sublima os sentimentos. Então a gente vai percebendo que essas experiências que nos chegam na vida, elas são mesmo convites a que a gente veja verdade, né? Muitas vezes a gente se iludiu sobre situações, pessoas, circunstâncias, né? Muitas vezes a gente criou idolatrias, né? Que aí com o véu da verdade, quando o véu da ilusão cessa, a gente consegue ver com um pouco mais de clareza o quanto criava expectativas muitas vezes irreais, mas mais do que isso, essa verdade que liberta é todas as vezes que eu consigo vislumbrar um pouco mais da vida e de mim mesmo, quanto eu percebo o tanto que eu ainda tenho para mudar, né? E essa verdade que liberta mesmo, a gente olha para nós mesmos e fala, nossa, muitas vezes o caminho aqui vai ser longo, mas vamos trilhar essa batalha também interior no sentido de crescermos, né? Quando a gente tira um pouco do véu da ilusão, seja dos outros, né? Da realidade, seja de nós mesmos, é um convite aqui seja uma verdade que liberta, ou seja, deixa eu travar as batalhas necessárias aqui, né? E que a gente peça para ver a verdade, para ser capaz de enxergar as coisas tais quais elas são, né? E mais é isso, né? Do amor que sublima os sentimentos. A gente vai passar por muitas provas, né? E a grande verdade é que é sempre um convite a amar mais bonito, a amar mais incondicional, né? Então, a gente vai ver que essas provas purificadoras, no cerne delas tem isso, a gente criar um amor mais incondicional em relação às pessoas, né? Que não precisam estar ao nosso lado, manter-se ao nosso lado, não, que a gente pode amar de outros modos, em outros formatos, muito mais libertos do apego, né? E um amor mais bonito. Então, que a gente possa aceitar esses aprendizados da vida com dignidade, sendo fiéis a nós mesmos, né? Mesmo sabendo que há dias em que as nuvens serão um pouco mais densas, mas também passarão. Mas é ter esse compromisso de que deixa eu entregar a Deus, né? Sabe que coisa bonita é essa de que muitas vezes a gente não vai ter o nosso problema resolvido, muitas coisas, as coisas não vão se dar tal qual a gente deseja, mas quando a gente entrega para Deus, que é essa aceitação, né? Tanto do fardo diminui, muitas vezes a dor não cessa, mas a dor diminui, né? Porque a gente percebe também aquilo que está sobre o nosso controle e aquilo que muitas vezes não está. E aquilo que não está no meu controle, por que é? Né? Que, como a gente comentou ali, vou me queixar, vou me revoltar, vou ressentir, vou fazer ainda mais mal para mim, né? Então, que a gente também seja capaz de entregar esse fardo para Deus e falar: olha, seja feita a tua vontade. Quão bonito seria, né, se cada vez mais a gente pudesse dizer com sinceridade isso. Muitas vezes a gente diz, mas com uma dor no coração, né? Mas pensar do fundo do coração: olha, que seja feita a tua vontade, então eu te entrego aquilo que, aquilo que é angustioso dentro de mim, aquilo que ainda me causa desconforto, eu te entrego e faz aquilo que o Senhor melhor achar que deve, né? Então, que a gente possa fazer cada vez mais esses pedidos para a vida, para a espiritualidade amiga, né? E estaremos semana que vem, assim, se Deus nos permitir, novamente por aqui, tá bem? Eu espero que a lição tenha trazido algo de útil, trazido algo de bom para vocês, tá bom? Beijo no coração.